Bom, boa noite a todos. A minha apresentação é sobre o seminário Ciência e Pesquisa. Meu tópico, meu trabalho é sobre filosofia da linguagem, que é meu tema. Dentro da filosofia da linguagem, nós vamos apresentar a interação dela com os estudos da linguística. Bom, uma pequena introdução. O que é a filosofia da linguagem? A filosofia da linguagem estuda e problematiza as soluções para o questionamento encontrado no estudo da linguagem esculpida no grande campo da linguística. Ou seja, a função do filósofo de linguística é criar conjecturas, criar dúvidas para fazer uma análise de como essa linguagem pode ser trabalhada. Então ele sempre trabalha com problemas, sempre problematiza, e as soluções são sempre novas indagações, novos problemas, sempre focando a linguagem dentro de um contexto prático. E as duas escolhas do trabalho que eu fiz, a primeira delas, a filosofia da linguagem de Walter Benjamin, num trabalho feito por Oneide Pelhos em 2011, ocorreu essa escolha porque ele trabalha justamente Walter Benjamin dentro da filosofia da linguagem e está também centrada num trabalho que eu faço no mestrado, que é sobre a tradução, a tarefa do tradutor sob a ótica de Walter Benjamin. E no Brasil, Walter Benjamin ele é muito conhecido como um crítico literário, mas muito pouco conhecido como um filósofo da linguagem relacionado à tradução. Hoje nós temos 4 traduções da sua obra, que foi um ensaio, que vai apresentar aqui no outro slide. Nós temos a segunda obra que eu escolhi, que é as 4 traduções da língua portuguesa da obra da tarefa do tradutor, de Walter Benjamin, e escolhi particularmente uma, que é de João Barreto, é um português, é uma tradução em português para Portugal. As outras 3 são traduções de português para o Brasil. E a única tradução de português para Portugal é essa de João Barreto. E tudo foi organizado dentro do trabalho da professora Lúcia Castelo. Então ela colocou as 4 traduções e faz comparativo entre elas. E como Walter Benjamin também é um filósofo da linguagem, eu escolhi essas 2 obras para fazer o meu trabalho. Bom, o que é a filosofia? Antes de conceituarmos a filosofia da linguagem, vamos primeiro à filosofia. Filosofia é philos, que é amigo, sofia, que é sabedoria. Então, a filosofia ela é amiga da sabedoria. Ela faz o quê? Ela argue e objecta, no caso da filosofia da linguagem, acerca da linguagem. E é o modo como ela se relaciona à linguagem, ou seja, a semiótica, com ela mesma, a linguagem com ela mesma, que é visto na sintaxe, com os objetos, que é trabalhado na semântica, e também essa relação da língua com os seus usuários, que é a pragmática. Aliás, a pragmática ela evoluiu bastante no final da década do século passado. Houve uma grande evolução com o trabalho de Wittgenstein, que nós vamos dar uma olhada depois. Bom, segundo os filósofos da linguagem, a linguagem ela precede o pensamento. Então, o conhecimento antigo que se tinha é que primeiro pensou-se, depois veio a linguagem. E os filósofos da linguagem dizem que se você não tem a linguagem, não tem como pensar. Vai pensar o quê se você não conhece a língua? Então, antes veio a linguagem e depois sim veio o pensamento, para depois vir a forma verbalizada da linguagem, que é a fala. Essas interações sociais, segundo os filósofos da linguagem, são meros acordos linguísticos. Ou seja, você, no trato social, existem acordos linguísticos entre os indivíduos e, através desses acordos, existe a relação social. Sem a linguagem não haveria interação social. Bom, hoje essas interações estão em franco desenvolvimento. A conjectura lógica da filosofia analítica, que é uma abordagem nova a partir de Wittgenstein, no final do século passado, praticamente ela foi mais atuante, embora tenha nascido no início do século. E Wittgenstein, aqui apenas trabalhando com ele em passant, porque não é bem o foco do trabalho. Para trabalhar, para estudar Wittgenstein, teríamos aí uma série de aulas só para falar sobre o trabalho dele, que é a revolução que ele provocou dentro da filosofia da linguagem. Bom, o Martelota, que é um dos autores pesquisados, ele diz que a linguística é o campo de conhecimento humano que estuda a linguagem enquanto ciência. Então essa seria
a definição mais próxima que nós temos, mais atualizada, da linguagem. Ela é um campo, né, que estuda essa relação da linguagem enquanto ciência. E o estudo da língua e sua interação no contexto social dos indivíduos também. O interesse pela linguagem é evidenciado bem antes de Cristo, lá pelo século IV a.C., nos estudos de Platão, Aristóteles, Sócrates, e a partir do século XVI, da era cristã, é que se aprimoraram essas pesquisas e novas formulações surgiram. E praticamente até anterior a 1816 ainda tinha uns conceitos muito vagos. Depois surgiu a linguística histórica a partir de 1816. E esse contexto de linguística histórica, ela veio até praticamente o final do início do século XX. Bom, o que seria a linguagem agora no contexto de linguística? A linguagem é a habilidade de comunicação verbal de seres humanos, é aquilo que Saussure falava, a língua versus a fala, onde a língua é a representação social dos signos, significante e significado, e Walter Benjamin trabalha bem essa questão na sua tarefa do tradutor, quando ele começa a questionar a equivalência de significado e de sentido. Qual seria, dentro de uma abordagem mais atualizada da linguagem, dentro da filosofia da linguagem, que se utilizaria quando você for fazer esse trabalho interlíngua, dentro do que se chama jogos de linguagem. Bom, Peter, 2004, que foi também um dos trabalhos que foram pesquisados, ele fez formulações teóricas acerca da linguagem. E fizeram surgir a linguística, segundo Peter, como ciência através dessas formulações teóricas. A fala, que seria a linguagem verbal, que Saussure também fala disso, é a materialização de uma construção mental, ou seja, o pensamento. Por isso que os filósofos de linguagem dizem que a linguagem veio antes do pensamento. Se você vai formular alguma coisa, você formula em alguma língua. E para eles, principalmente também Walter Benjamin, essa seria a tal da língua pura, que ela veio com a criação, a língua divina que Walter Benjamin fala em sua filosofia da linguagem. Bom, na segunda década do século XX, então até 1816 nós tínhamos um contexto diferente. A partir de 1816 veio a linguagem histórica e a partir do século XX, praticamente na segunda década, a linguística é reconhecida finalmente como uma ciência. Então, um longo tempo passou até que a linguística seja realmente conhecida como ciência. E passou a ser responsável pela investigação acerca da linguagem, possuindo como marco histórico a obra Curso de Linguística Geral, que foi produzida pelos alunos de Saussure. Bom, o que é que Saussure falava a respeito? Para ele, a Saussure, a língua compõe a linguagem. E ela é um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, ou seja, adotada pelo corpo social, aquilo que falávamos anteriormente, nos jogos de linguagem nas interações sociais. E o exercício dessa faculdade nos indivíduos se dava através de um sistema de signo, que teríamos o significado e o significante, conforme Saussure. Bom, dentro ainda do contexto da filosofia da linguagem, essa linguagem seria o quê? A habilidade dos seres humanos que possibilita a comunicação verbal entre os seres, entre os seus membros. E é através da língua, entendido como representação social do signo, que essas habilidades têm-se dentro da filosofia da linguagem. Então, a filosofia da linguagem foca exatamente isso, essa habilidade que os seres têm através dos signos, significado e significante, que depois, através de Wittgenstein, começou-se a trabalhar mais a questão de sentido, e não apenas de significado. Seria o quê? O campo do conhecimento humano, que estuda a natureza dos fenômenos linguísticos. Esse seria a filosofia da linguagem, um ramo da filosofia dentro da linguística, que estudaria a natureza dos fenômenos linguísticos. Bom, preocupa-se com a sua essência, analisando conceitos, ou seja, a filosofia da linguagem, usando conceitos para explicar a estrutura e o funcionamento da linguagem, enquanto sub-área de estudos da linguística, e ela situa-se na zona limítrofe entre lógica e a própria linguística. Então, a filosofia da linguística está ali. Uma parte é lógica, filosofia, e a outra parte seria a própria linguística através da linguagem. E ela busca, acima de tudo, analisar as argumentações a favor e contra os diversos sentidos de contexto. Então, a filosofia está sempre julgando
com esses problemas, com essas soluções, está sempre problematizando. E o Walter Benjamin foi um grande filósofo da linguagem, ele trabalhando sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem humana. Foi um trabalho do Walter Benjamin no início da sua carreira enquanto escritor, praticamente no início da primeira década do século passado, 1921, 23. E através desse trabalho ele traz a ideia de uma língua divina contida numa linguagem ideal. Para Benjamin, a linguagem adâmica, que ela veio na criação, o Criador deu a língua e ela foi usada para nomear as coisas. E depois da queda do paraíso, essa língua teve uma performance diferenciada e hoje se busca encontrar essa tal da língua poética. Bom, Benjamin fala de uma linguagem adâmica, que é abandonada pela queda da linguagem, que foi dito antes, e o ser, enquanto comunicação, ele na realidade não se comunica através da língua, mas segundo Benjamin, ele se comunica na língua. Então a linguagem, ou a língua, é a ferramenta que se usa, é o meio que se usa para que haja essa interação entre os povos. Continuando também com a mesma coisa de Benjamin, que ele fala da língua adâmica, ele diz que a língua não tem um processo cronológico, porque ela está em constante evolução, essa maturação da língua, segundo Benjamin, não tem fim. Cada processo, cada tempo que passa, a língua muda, modifica, acrescenta novos conceitos, novos vocábulos e sempre esse crescimento. Bom, a linguagem adâmica ainda continua sendo a forma comunicável, ou seja, o ser humano é um ser comunicável linguisticamente. Então a linguística é a forma de comunicação. Então, para ele, a palavra linguagem de Benjamin vem também se manifestando através de expressão e mesmo em línguas diferentes, em povos diferentes. Para Benjamin existe um parentesco entre todas as línguas, por isso que ao se trazer textos ou obras de uma língua para outra, sempre busca-se encontrar essa proximidade de língua. Pode continuar, que você já passou. Bom, também já foi dito. Pode ir mais adiante. Pode ir mais. Bom, Benjamin diz o seguinte: o que a língua comunica? Para ele, a língua não comunica. A comunicação é dentro da língua. Então você não se comunica com a língua, mas sim na própria língua. A partir do século XX, houve uma nova alteração, através de estudos de Wittgenstein, principalmente, onde ele cria a filosofia analítica da linguagem. Através do seu trabalho, o Tractus Lógico-Filosóficos, e também as investigações filosóficas. Então o Wittgenstein, ele faz uma grande revolução na linguística. Ele desfaz todos os conceitos antigos e traz novos conceitos, principalmente trabalhando a linguística agora de forma contextualizada. Ou seja, não mais significado, mas sentido da linguagem dentro do contexto. O Austin, ele trabalha também, deu uma continuação aos trabalhos de Wittgenstein, também trabalha dentro desse mesmo contexto, a linguagem interagindo no contexto dos seres humanos, da convivência social. Pode ir mais adiante? Isso. Bom, a conclusão. Essa abordagem que foi feita desse trabalho, nós concluímos que os estudos da linguagem eles cresceram bastante, modificou-se bastante, principalmente agora no século XX, e hoje os estudos da linguagem, a própria filosofia da linguagem, traz essas observações, essas problematizações dentro do convívio social. Ou seja, a linguagem ela tem que ser vista de forma contextualizada, de forma prática, não mais simplesmente palavras por palavra, mas sim ela num contexto amplo. É isso. Não tem